Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus para todos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 8. O tema da mensagem de hoje é um evangelho que atravessa barreiras. Nós vamos ver nesse texto o capítulo 8, dos versículos 5 ao 40, vocês vão acompanhar a exposição desse texto. A exposição que estamos na forma sequencial em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Começamos no primeiro capítulo, primeiro versículo, estamos avançando com perseverança, desejamos chegar até o final desse livro. Amém? Se Jesus Cristo não voltar antes e não nos chamar para a glória eterna, desejamos então seguir até o final da exposição desse livro que conta a história daquilo que Jesus continuou a fazer através da sua igreja, na direção do Espírito Santo. Lembrando que o Evangelho de Lucas é aquilo que Jesus começa a fazer e ensinar, e o livro de Atos Apóstolos, aquilo que Jesus continua a fazer e ensinar, agora de forma descentralizada, porque a missão de Deus, a Missio Dei, continua. E para a missão de Deus, Deus tem uma igreja para realizar essa missão. Amém? No final, nós temos, lá em Apocalipse, a conclusão da história da humanidade. Lá em Apocalipse diz assim, que de todas as tribos, povos, línguas e raças estarão diante do trono do Cordeiro. Então esse é o final, estamos aí na história da redenção humana, né? E pela graça de Deus, fomos redimidos pelo sangue de Jesus, seu Filho. Amém? Então, nós vamos ver o ministério de Filipe. Quem é Filipe? Filipe é um daqueles 7 notáveis. Se você for ver, voltando um pouquinho, no capítulo 6, no versículo 5, que aparece aqui então o Filipe. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Próculo, e Nicanor, e Timão, e Pâmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, esse Filipe é um daqueles que foram eleitos pela igreja para resolver uma situação, como nós acompanhamos nas mensagens anteriores. Qual era a situação, um problema que surgiu com o crescimento da igreja? É que as viúvas daquele grupo, que era de uma cultura helenista, ou seja, uma cultura grega, embora sendo judeus, as viúvas desses não estavam sendo assistidas devidamente em relação aos alimentos. A igreja fazia uma obra social de distribuição de cesta básica para as viúvas, a igreja estava crescendo muito, então surgiu muita necessidade social entre o povo de Deus, inclusive. E começou a reclamação, tal, chegou aos ouvidos dos apóstolos. Os apóstolos, então, eles orientam a igreja a eleger, a apresentar, então, alguns nomes, com algumas características, né? E esses homens foram apresentados. Um deles é Filipe. Chegando aqui no capítulo 8, nós vemos que o capítulo começa com uma perseguição. Essa perseguição, ela se transforma numa expansão do evangelho. Então, nós vemos que Deus usa, inclusive, questões ruins, adversas, de perseguição, para a expansão da igreja. Depois, mais para frente, quando essa perseguição... E aqui nós vemos que há um registro aqui no texto, lá no versículo... A partir do versículo 1 do capítulo 8, vai dizer que se fez uma grande perseguição. Essa grande perseguição, ela acontece a partir do momento que Estevão é martirizado. Então começa uma grande perseguição. Já tinha havido perseguições, mais diretamente com os apóstolos, agora acontece com todo mundo. Então pega geral, e Saulo está encabeçando essa questão. Saulo é um grande inimigo nesse momento aqui. Saulo de Tarso é um grande inimigo, é o líder do Estado Islâmico, vamos assim dizer, comparado com o dia de hoje, né? É o líder do Estado judaico, né? Então ele vai, persegue, tal, ele consente com a morte de Estevão, e a coisa começa a pegar,
Só que aí o que acontece? Os cristãos são dispersos. Os discípulos são dispersos. E para onde eles vão, eles continuam pregando a palavra de Deus. E alguns entendem que isso é um fator chamado Atos 1:8, Atos 8:1. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, eles estavam apenas em Jerusalém. Um pouco na Judeia, mas agora, por conta... Isso se passou 20 anos, que a igreja não havia cumprido na íntegra, né, a ordem de Jesus. Então, Deus coloca o dedo, há uma perseguição, há uma dispersão, e nessa dispersão, então, há uma expansão do evangelho no versículo 4, como lemos, que diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, né? Então, Deus transforma a oposição em missão, né? Então, Deus transforma as situações. E nós vemos, no primeiro momento, o evangelho que atravessa barreiras, já entrando, então, no ministério de Filipe. Filipe vai para Samaria, acontece um avivamento na Samaria, as pessoas começam a converter, e a coisa vai pegando, os demônios são expulsos, há uma ação de Deus tremenda, como nós vimos na mensagem anterior, e aí então o que acontece? Em meio àquela vibe de avivamento, de crescimento, de expansão, de cura, de libertação, a alegria se torna geral para aquela cidade, porque a presença de Deus está ali. Através do quê? Da proclamação do evangelho. E olha, que não era uma pessoa, vamos assim dizer, do primeiro escalão. O primeiro escalão são os apóstolos. Filipe, vamos assim dizer, é um segundo escalão, né? Embora ele tenha a função de ser diácono, porque é essa a função que ele recebeu, diácono é aquele que serve, diaconia é serviço. Então, nesse sentido, todos nós somos diáconos, porque todos nós prestamos um serviço. E a liderança espiritual, ela se evidencia através da prestação de serviço, como ensinou o próprio Jesus Cristo aos seus discípulos, seus apóstolos. Então, ali, o Filipe, embora tendo uma designação, humanamente falando, simples, né, que é a distribuição de cesta básica, organização, talvez, ou a liderança descentralizada da distribuição de alimentos, ele não apenas fica nessa função, mesmo porque agora essa função já não tem mais sentido, já não tem campo de ministério. Por quê? Porque a igreja foi dispersa. Quem foi disperso? Todos, com exceção aos apóstolos. Talvez por duas razões. Primeiro, que os apóstolos deveriam se preservar unidos no epicentro da ação missional, que é Jerusalém. Deveriam estar ali fortalecendo aqueles irmãos que continuam, poucos ali, talvez muito poucos, porque aqui diz que todos, né? Então, se todos, é todos, né? Mas eles permanecem ali até para preservar essa questão da apostolicidade e a representação daqueles que viveram com Jesus desde o início. Bom, mas Filipe perde a função de diácono, mas ele diz assim, perdi minha função, eles me elegeram como diácono, agora não tenho mais o que fazer. O homem e a mulher de Deus não estão restritos a situações, circunstâncias para servir a Deus. O homem e a mulher de Deus, mesmo em situações adversas, eles encontram campos de ministério. Nós vemos aqui com Filipe. Filipe, então, ele vai e tudo que ele ouviu, ele reproduz. Ele, então, começa a pregar na Samaria, Samaria começa a ter avivamento, e aí tal, tudo aquilo que aconteceu, como nós vimos anteriormente. Agora, a partir do versículo 5, nós temos, então, esse ministério. No versículo 9, acontece algo inusitado. Um mágico, e não era qualquer mágico. Não é aquelas magiquinhas que fazia, que hoje se vê na internet, né? Alguns truques. A magia era notória, que as pessoas de Samaria, entenderam que era uma pessoa notável, que fazia mágica mesmo.
chamado ilusionismo, né? Aquilo que o olho não vê, mas a movimentação da mão é tão rápida que, né, faz com que se torne um truque, mas me parece aqui que a mágica era tão boa, que as pessoas deram uma certa notoriedade a Simão, o mágico. Esse Simão mágico, ele percebe que o poder de Deus, através do ministério de Filipe, é algo maior. Por quê? Porque ele não só está fazendo ilusionismo, mas algo que está acontecendo que é poder. E o poder de Deus. Ao ponto das pessoas receberem o Espírito Santo. Através da pregação do Evangelho. Porque o Evangelho tem esse poder de, ao ser anunciado, a pessoa que abre o coração, ela recebe o quê? Quem? O Espírito Santo. E aí Simão ficou tão impressionado que ele falou assim, eu quero ter esse poder. E ele tem o quê? Ele deseja poder e status. Vamos ler aí do versículo 9 ao 13, vai dizer assim. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude, é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Bom, até aqui tudo bem. E até uma boa notícia, afinal de contas, um mágico, mas o texto vai dizer assim, que ele enganava, ele iludia, as pessoas eram iludidas. Então, meus irmãos, as massas, elas são muito facilmente iludidas. Dependendo da cultura, dependendo do conhecimento, dependendo da situação de vulnerabilidade, muitas vezes, chega uma pessoa que diz que é alguma coisa e que faz alguma coisinha, muitas vezes arrebata os corações, arrebata as mentes, né? Um discurso bonito, uma promessa feita, né? Uma auto-intitulação, tudo isso pode levar algum truque mágico, como aconteceu aqui, pode levar as pessoas a atribuir a determinada personagem uma coisa que ela não é, que nunca foi e nunca será. Isso acontece com políticos, isso acontece com artistas, isso acontece com pastores, isso acontece com líderes religiosos, né? Isso acontece, existe toda uma ciência, a chamada neurociência, que faz com que, de acordo com as palavras que se usa, com alguns chavões, com algumas tonalidades, pode mexer com as emoções das pessoas. A música mexe com as emoções, os discursos mexem com as emoções, muitas outras coisas pode mexer com as emoções das pessoas, né? Um jogo de futebol mexe com as emoções, né? Quem já assistiu um jogo de futebol num estádio, vê como que isso aflora as emoções. A pessoa vai lá e acaba desestressando, ou de acordo com o resultado, se estressando mais ainda, né? Mas isso acontece por conta das pessoas, às vezes, quererem, né, ser enganadas. Não conscientemente, ninguém quer ser enganado, mas às vezes algumas ações fazem com que as pessoas sejam enganadas.
E esse grande enganador, esse mágico, ele creu. Ele creu. Aqui está escrito, creu. Né? Só que, irmãos, entre a conversão, a decisão, o crer, a conversão legítima, genuína, e o crescimento espiritual e a maturidade tem estágios, tem tempo. Nem toda pessoa que está na igreja tem um coração reto ainda. Por isso que é tão importante o discipulado. Tão importante passar o que é a vida cristã na prática, no dia a dia. Nem sempre a pessoa que tem muito conhecimento necessariamente é uma pessoa madura. Porque às vezes faltou o quê? Faltou ser ensinado, orientado e até disciplinado. Como aconteceu aqui com o Simão. Simão recebeu uma palavra dura. Uma palavra duríssima, se formos ver aqui. Né? Por quê? Porque o coração do Simão, o mágico, não era reto. Ainda não foi, não se decidiu, creu, mas ele pensou assim, por conta do seu coração ganancioso de poder e status. É interessante quando a gente vê isso nas Escrituras, porque a gente mostra, primeiro, que isso acontece com o ser humano. Se aconteceu no início da igreja cristã, florescendo, ainda muito recente, a presença de Jesus, a presença dos apóstolos, notoriamente a presença do Espírito Santo, se aconteceu numa igreja como essa, no início, não há de se admirar que pode acontecer nos dias de hoje também. Por isso precisamos até estar atentos ao nosso próprio coração, para ver se nosso coração está reto em relação às Escrituras e à vontade do Senhor. Então, o que acontece? Ele quer adquirir o poder do Espírito Santo através do dinheiro. Quanto custa? Diz que todo homem tem seu preço, menos o homem de Deus. Menos a mulher de Deus. O homem de Deus não tem preço. O homem de Deus não se vende. O homem de Deus não faz barganha. O homem de Deus é reto nos caminhos do Senhor. E isso faz a diferença. Porque veja só, se fosse pensar no lado humano, e aqui conjecturando, conversando e dialogando com o texto, refletindo sobre o texto, daquilo que está acontecendo ali, pensa bem, seria interessante, para o início de um movimento, ter uma pessoa que as outras pessoas, e diz do maior, do menor até o maior, atribuir uma certa qualificação. Então, vamos trazer para o nosso time, vamos flexibilizar, vamos falar assim, ó, tá bom, custa tanto, ó, né? Nós precisamos de recursos financeiros para termos um templo aqui, um templo em Samaria, um templo que possa ter muitas pessoas, que possa trazer muitas pessoas para o nosso movimento. Vamos ter ele aqui como um dos líderes. Né? Afinal de contas, é uma pessoa uma notória, notável, né? A atribuição dos outros, é uma pessoa que tem dinheiro, é uma pessoa que tem influência, então vamos trazer os influencers. Tem muita gente fazendo isso hoje em dia com o cristianismo, infelizmente. Não estão agindo como Filipe. Vamos trazer um influencer para o nosso time. Vamos trazer um jogador de futebol. Jogador de futebol, se ele for famoso, ele vai atrair muitos seguidores. Se ele tiver muito dinheiro, então, né, ele vai atrair muitos seguidores. Né? O Neymar, cada vez que vinha para o Brasil, ia lá para Santos, ia receber oração em uma determinada igreja. Mas e aí? Não, é Neymar, né? Vamos trazer tal personagem, vamos trazer, né? Quem sabe a gente cresce aí. Irmãos, isso não é legítimo, isso só é um tiro no pé. É um tiro, como se fala, um tiro pela culatra.
Ou seja, é um tiro que se direciona, tenta se direcionar para frente, vem para trás. Filipe fez certo. Filipe chegou e aí tem uma repreensão aqui. No próximo momento, nós temos então, primeiro, nós temos uma ruptura e uma atravessa as barreiras raciais. Por que barreiras raciais? Porque os samaritanos, para os judeus, era uma sub-raça. Porque é uma mistura de judeu com outros povos. Vocês já acompanharam isso, já tem essa informação. Então, havia muito preconceito em relação aos samaritanos. O Espírito Santo leva Filipe a romper essas barreiras. Agora, o eixo da ação de Deus não é mais Jerusalém. Agora é Samaria. Então, aquilo que bombou, vamos assim dizer, em Jerusalém, começa a bombar agora na Samaria, como nós vimos. Por quê? Porque o Espírito Santo rompe barreiras transculturais. Depois, o Espírito Santo rompe barreiras do coração enganoso. E depois, no terceiro momento, o Espírito Santo, o Evangelho, que é impulsionado pelo Espírito Santo naquilo que é a essência do Evangelho. Como o texto diz, Filipe pregava o quê? O reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo. Ele falava da Basileia, reino de Deus, e ele falava do Basileu, o rei. Ok? Então, reino de Deus e o rei, Jesus. É isso que Filipe pregava. Quando então chega nessa parte da transposição de barreiras geográficas, nós vemos algo inusitado na sequência da história. O Espírito Santo fala para Filipe, agora você vai para o deserto. E lógico, humanamente lógico. Vejamos aí os versículos posteriores. Nós temos também uma presença aqui importante. É tão significativo o crescimento em Samaria que eles mandam os representantes oficiais de Jerusalém para Samaria. Né? No versículo 14, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João. Quem é Pedro e João? São os dois principais apóstolos. Por quê? Pedro é chamado de pedra. Uma certa liderança entre o grupo apostólico. E João é aquele que é o mais amado por Jesus. Lembre-se, Jesus tinha os 12. Dos 12, Jesus tinha 3. Pedro, Tiago e João. Dos 3, o mais próximo era quem? João. João era o mais jovem. João era mais apegado a Jesus. Jesus tinha um carinho especial por João. Depois se tornou aquele apóstolo que é exilado em Patmos, que escreve as cartas de João e também o Apocalipse. Então, João é chamado do quê? O apóstolo do amor. Porque quando ele escreve a primeira carta, ele escreve sobre o amor. Amados, filhinhos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E aquele que é nascido de Deus ama, né? Aquele que ama é nascido de Deus. Então ele fala muito sobre o amor, sobre o ágape, ele é considerado o apóstolo do amor. Então, Pedro e João são enviados para lá, e os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Somente aqueles que eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro,
Aí nós temos essa parte que nós vimos, né? E aí Pedro, quem faz a repreensão não é Filipe, é Pedro, ok? Então Pedro faz a repreensão, nós temos o versículo 20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em véu de amargura, em laço de iniquidade. E respondendo, porém, Simão, disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Qual que era o nome de Pedro? Simão. Simão repreende Simão. Duramente. Mas essa palavra dura, verdadeira, e dá espaço e oportunidade de arrependimento. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, e a Bíblia nos repreender por alguma atitude, devemos ser gratos a Deus, porque a palavra nos está dando oportunidade de arrependimento. Se algum irmão chegar para você e falar assim, olha, seu comportamento não está adequado segundo as Escrituras, isso é exortação em amor, isso precisa ser exercido na comunidade cristã, né? Em vez de você reclamar, em vez de você se rebelar, e eu sei que você vai ter uma atitude muito boa quando isso acontecer. Porque o verdadeiro convertido vai submeter a autoridade das Escrituras. E não precisa ser nenhum pastor. Pode ser um outro irmão, outra irmã, e pode ser uma pregação. Às vezes a gente ouve pregação que a gente sai da igreja torto, né? Assim, Mas é bom que isso aconteça. Por quê? Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é pregada fielmente, expositivamente, ela serve para a repreensão, ela serve para a correção, ela serve para o ensino, ela serve para... Isso aí. Isso aí. 2 Timóteo 3,16. Né? Para o quê? Para que o homem seja perfeito. Para que a mulher seja perfeita diante de Deus. Então, essa repreensão gerou bons frutos, porque nos parece aqui que ele reconhece e fala assim, orem por mim. Para que nada que você falou, que vocês falaram, venha acontecer comigo, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Bom, aí chegamos nessa parte do etíope. O Ministério da Every Home tem um discipulado, uma capacitação para o discipulado, uma instrumentalização chamado Projeto Filipe. Nós já tivemos aqui essa ministração do Projeto Filipe. Por que foi usado Filipe? Por conta do texto que está aqui. Esse texto que mostra que o Espírito Santo leva Filipe para o deserto. Como eu estava dizendo, Filipe faz uma viagem. E se você tiver curiosidade em ver o mapa, há uma distância até lá o caminho de Gaza, né? É onde está tendo os conflitos, né? A faixa de Gaza. E ali ele vai para o deserto. Irmãos, quem sai de uma igreja bombando, de uma igreja com muitos membros, com Deus operando, com Deus fazendo obra maravilhosa, e vai para o deserto? Sabe quem faz isso? Quem é direcionado pelo Espírito Santo. O homem dirigido pelo Espírito Santo, ele vai seguir aquilo que o Espírito Santo manda fazer. E Filipe fez isso. Filipe entendeu a voz do Espírito Santo, entendeu a direção do Espírito Santo, e ele foi fazer o que o Espírito Santo disse. Irmãos, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, nem sempre é lógico, nem sempre faz sentido.
Muitas vezes aquilo que o homem de Deus, a mulher de Deus, decide fazer, orientado pelo Espírito Santo, é algo louco. Muitas vezes. Louco para quem? Para quem não está enxergando a obra do Espírito Santo. Para quem não está vendo o agir de Deus. Para quem não está vendo soprar do Espírito Santo a direção que o Espírito Santo está soprando. Para esses é loucura. Como assim? Sair de um lugar que a coisa está acontecendo, que Deus está operando, para ir para um lugar deserto. Quem vai para o deserto? Aqueles são direcionados pelo Espírito Santo, como foi Filipe. O Espírito Santo falou o que ia acontecer? Não, não falou. Por isso, meus irmãos, a vontade de Deus, ela não é revelada de forma completa. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. Ele não falou para onde iria, não falou o caminho que ia tomar. Quando o povo saiu do Egito, Moisés também não sabia qual o trajeto que eles iam tomar. E cá entre nós, eles pegaram o caminho mais difícil, o caminho mais longo, o caminho cheio de dificuldades. Mas é assim mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque a escola de Deus é o deserto. A escola que forja os grandes homens de Deus chama-se deserto. O deserto, Jesus passou pelo deserto, o povo de Israel passou pelo deserto. O deserto é onde se forjam os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus. O deserto é o lugar que não se tem nada a não ser Deus. Não se tem porção nenhuma, a porção é Deus. Não se tem aonde se ancorar, com quem contar, com nenhum recurso natural. Se conta-se com Deus e com o sustento de Deus. Isso chama-se deserto. O deserto ele pode ser de forma visível, física, como aconteceu aqui, ou o deserto pode ser uma situação da vida. Talvez você esteja passando por um deserto. Lembrando, irmãos, que todo o propósito de Deus passa por um processo, e esse processo, muitas vezes, ele é doloroso. Ele não é fácil. Nesse processo, nós precisamos confiar em Deus, que Deus está no controle e Deus sabe o que faz. Se Ele mandou fazer alguma coisa, se Ele mandou tomar determinada decisão, e se nós entendemos claramente, devemos tomar. O problema não o problema não é saber a vontade de Deus. O problema é saber a vontade de Deus. Vou explicar melhor. Quando nós sabemos a vontade de Deus, mesmo, veja, a vontade de Deus, ela vai além dos nossos próprios recursos humanos. Quando Ele pede para fazer alguma coisa, e não estou falando do dia a dia, alguma decisão em termos de troca de emprego, ou da escolha de um curso de faculdade, ou até mesmo a escolha com quem se vai se namorar ou casar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas maiores, coisas que vão impactar a sua vida muito significativamente, e não só sua própria vida, mas outras pessoas e até nações inteiras. E até a igreja inteira. E até isso no futuro, ele traz um impacto exponencial. Quando Deus pede para fazer alguma coisa, que essa coisa ela é maior do que nós mesmos. Por que o problema é saber a vontade de Deus nesse aspecto? Porque o próximo passo é só pela fé. Não existe outra possibilidade. Ou você dá um passo de fé, ou você não caminha com Deus. Quando os espias voltaram, 10 trouxeram um relatório muito pessimista. Realista, sim, mas exageraram um pouco. Os dois, Josué e Caleb, falaram assim, não, são grandes, a muralha é intransponível, nós nos vimos como gafanhotos, tá, tudo bem, mas lembre-se, nosso Deus é maior. Não tem a ver com a nossa capacidade bélica de exército, não tem a ver com a nossa estratégia própria de guerra, tem a ver com o poder de Deus. E é nisso que nós devemos ancorar nosso coração.
Mas o povo foi derretido, o coração do povo foi derretido e sentiu medo. Medo muitas vezes é falta de fé. Medo muitas vezes é quando nós não conseguimos acreditar que Deus vai transformar o impossível. Vai fazer o impossível, vai transformar realidades, vai fazer algo notório. Bom, Filipe vai, e Filipe fica lá, no deserto. Tem esquina no deserto? Não tem esquina. Não tem esquina. Deserto tem árvore? Não tem árvore. Deserto tem oásis? Alguns, né? Mas não é o caso aqui. Deus, o Espírito Santo levou Filipe para ficar debaixo de uma árvore no oásis. Deus levou Filipe para alcançar uma pessoa. Uma pessoa! Etíope. O correto, irmãos, não é falar eunuco. O correto é falar etíope. O da Etiópia. O africano da Etiópia. De um país africano. Não é eunuco. Eunuco é uma condição. Então, certo, é mais fácil falar eunuco. A gente aprendeu a falar eunuco, né? Mas o certo é falar etíope. Porque a Bíblia não fala o nome dele. Então, etíope, da Etiópia, o homem da Etiópia, o adorador da Etiópia. E aí, então, chega lá e ele vê uma carruagem, ele vê uma comitiva, vindo de Jerusalém para a Etiópia. Passa por Gaza. Como o Espírito Santo é preciso nas informações. Irmãos, é responsabilidade de Deus dizer o que nós devemos fazer. Deus não se nega a revelar quando nós temos dúvida. Espera aí, Deus, o Senhor está me dando essa missão, mas me explica melhor, Senhor. Eu quero entender. Tá bom, meu filho. É assim, assim, assim. Não, Deus, eu não entendi direito. Deus fala, não, tá bom. Gideão, lembra? Senhor, se for da tua vontade, vou colocar aqui novelo de lã, né? Ainda bem que eu tenho um ponto eletrônico aqui, me falou. O novelo de lã. Senhor, se ficar, se chover, tal, vai ficar seco, vai ficar molhado. Me dá duas. Ele pede uma prova, Deus dá. Pega a segunda, Deus dá. Então, sem dúvida. Eu sou menor, minha tribo é menor, minha família é menor, mas Deus é maior. Amém? Não tenho recurso, não tenho condições, não tenho dinheiro, mas Deus é maior. Vou confiar em Deus. Por quê? Porque se tiver resultado, não é a nossa força e não é para a nossa glória, é pela força de Deus e para a glória de Deus. Amém? Então, veja, Filipe está lá, aí chega a comitiva. O que Filipe faz? Sai correndo! A gente fez aqui uma dramatização com as crianças, lembram? Colocamos aqui o etíope, colocamos o Filipe e correndo atrás do carro. Filipe fez esforço. Irmãos, para nós ganhar almas, nós precisamos fazer esforço. Precisamos sair do nosso comodismo. Precisamos ir além, não podemos ganhar a alma, ficar de forma muito confortável. E é certo, quando Deus quer levar o evangelho para uma pessoa, e se nós estivermos atentos, nós vamos ouvir o Espírito Santo falar assim, fala para essa pessoa. Não, Senhor, fala para essa pessoa. Não, Senhor, fala para essa pessoa. Sai do seu comodismo, da sua timidez, da sua zona de conforto. Se esforce para ganhar almas. Filipe sai correndo. Imagine o carro andando e Filipe correndo. Ei, e aí, tudo bem? E ele vê, o que você está lendo aí? Eu estou lendo aqui o profeta. E você está conseguindo entender a leitura?
Não, não participei das aulas da IBD, da Igreja Bíblica. Eu preciso que alguém me explique. Por que ele precisa de explicação? Porque ele só está com uma parte da Bíblia. Ele está com Isaías 53. E Isaías 53, como vocês sabem, está dizendo o quê? Do servo sofredor. Isaías 53. Parênteses para contar uma história. Um judeu chamado Salomão Ginsburg. Salomão Ginsburg, quando era criança, ele leu Isaías 53. E ele perguntou para o pai, pai, o profeta está falando de quem? O pai ficou nervoso com ele por conta da pergunta que ele fez e não respondeu. Passou alguns anos, ele se tornou um jovem universitário e foi estudar na Inglaterra. Havia um colega de quarto que era cristão. E o colega de quarto o convidou para que ele assistisse uma palestra sobre Isaías 53. Olha como Deus faz as coisas. Quando ele foi assistir essa palestra, o preleitor explicou direitinho a semelhança, talvez, de que o que Filipe explicou para Etíope. E Salomão Ginsburg, ele se converte ao cristianismo, sendo ele judeu. A família o desertou. Ele se tornou um cristão, se fortaleceu na graça de Jesus e veio para o Brasil. Ele foi missionário da Junta de Missões Nacionais no Nordeste, sendo um grande evangelista no Nordeste do Brasil. O que acontece com o Etíope? Etíope, ele é um adorador. Ele não é judeu, mas ele ouve falar da fama do Deus de Israel. E ele então investe recursos. Imagine o que é uma viagem, naquela época, da Etiópia para Jerusalém. Ele está voltando, ele investe na compra dessa parte do rolo de Isaías, que é uma parte só. Era muito caro adquirir uma parte da Bíblia naquela época. Era um artigo muito caro, muito difícil de fazer. Os copistas, os escribas, eles contavam palavra por palavra. E chegavam no final, faziam a conta para ver se estava certo. Eles passaram por várias revisões. Então, era um trabalho manual, muito difícil, levava muito tempo. Então, era um objeto muito caro. Mas ele investe, ele quer saber, ele fica impactado com milhares de pessoas que estão ali adorando, e ele quer saber mais sobre Deus. Então, Deus busca a pessoa que está adorando, a pessoa que está buscando. Deus busca o buscador. Então, essa leitura sem entendimento, Filipe produz uma ação, essa ação se transforma em fé. E nós vemos aqui que é importante a resposta à pregação do Evangelho. Qual foi a resposta? Fé, e ele mesmo pede o batismo. É muito interessante quando um filho, a filha, pede para ser batizado. Lógico, precisa verificar se o desejo de ser batizado ou batizada, se é um desejo legítimo, né? Se você vê no filho que o filho está aprendendo, que o filho está compreendendo, que o filho, a filha, ela começa a entender as coisas do Senhor, né? Ela vê que é importante ser batizado, ele vê que é importante ser batizada, né? Não é por conta de outra coisa, senão uma fé gerada no coração do filho. E, meus irmãos, hoje nós vamos pensar essa questão da idade do batismo. Essa questão pueril, ela diminuiu bastante. Hoje em dia a criança tem muitas informações. Meu filho, o Marcelo Filho, ele com 9 anos, 8 anos queria ser batizado. Eu falei, não, só com 12.
Pensava. Pai, eu quero ser batizado. Pai, eu quero ser batizado. E o Marcelinho tinha essa característica. Ele falava várias vezes, quero ser batizado, quero ser batizado. E eu falei assim, não, então vai se preparar. Quem sabe mais para frente. Vai se preparar com a classe das crianças. Eu falei, não, pai, eu quero se preparar com o senhor. O senhor vai me preparar. Batismo. Ah, é? Tá bom. Então vou te tratar como adulto. E ele passou pela preparação, tal. 9 anos, não teve que mais se segurar. E ele estava convicto. E eu perguntava coisas da convicção mesmo. E ajudou muito, irmãos, porque naquela época a gente morava dentro da igreja. Praticamente, era descer 2 lances de escada, estava dentro do templo. E isso foi bom, no certo sentido, por quê? Porque os filhos se acostumaram com o ambiente de igreja, que estava lá todo dia, aprenderam música, sem fazer necessariamente curso de música, usando instrumentos que estavam ali à disposição. Fechando aqui, o que é necessário para a pessoa ser batizada? Segundo esse texto, lógico, pastor, mas é um texto histórico. Sim, está registrando o fato, está registrando o acontecimento. Mas lembre que esse fato, ele vem numa sequência importante da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A ação do Espírito Santo na vida do evangelista, a ação do Espírito Santo na vida do evangelizador e a resposta de fé de quem foi evangelizado. E a pergunta do evangelizador, né? Você crê em Jesus? Né? Falando na linguagem dos surdos, né? Você crê? Você crê em Jesus? Sim, eu creio. Então, vou te batizar. Vou te batizar. E aí eles vêm. E olha, meus irmãos, eu não sei quanto tempo durou essa conversa. A Bíblia não fala. Mas foi o suficiente para eles romperem uma situação desértica para chegar no lugar que tinha água. Eu creio que não foi pouco tempo. Foi mostrando, olha, assim, 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 assim. Jesus, no caminho de Emaús, ficou lá explicando, olha, assim diz os profetas, assim diz os salmos, assim, assim, esse texto, esse texto, esse texto, esse texto, esse texto, esse texto, tal, foi explicando, entendi. Eu entendi que o servo sofredor é Jesus. O que me impede de ser batizado? Eis aqui a água. O que me impede de ser batizado? Esse texto mostra também, irmãos, que o batismo é por imersão. Por quê? Porque o texto diz, desceram as águas. Eis aqui as águas. Suficiente o quê? Para mergulho. Mesmo porque a palavra batismo, no texto original, na língua original, batismo é mergulho, é imersão. Muito bem, chegamos à conclusão. Um evangelho que atravessa barreiras raciais, barreiras enganosas, barreiras geográficas. Liberta do engano, encontra o buscador e exige entrega total. Jesus está aqui para restaurar, salvar e restaurar. Se crê de todo o coração, isso é possível. Amém? Que nessa semana possamos ser como Filipe. Amém? Sejamos Filipes. Em estar atento à voz do Espírito Santo. Para ir ao encontro das pessoas. Sair da nossa zona de conforto para conversar com as pessoas.
Como devemos fazer isso? Comece com o assunto do dia a dia. Comece falando de assunto que possivelmente a pessoa gosta de conversar. Gosta de futebol? Gosta de qualquer outro assunto? Comece a conversar sobre isso. O Espírito Santo vai direcionar a uma conversa espiritual. Faz a devocional de manhã, leva para o seu ambiente de relacionamento a seguinte pergunta, ou a seguinte afirmação, desculpa. Olha, ao ler a passagem bíblica da minha leitura diária de hoje, pela manhã, eu li na Bíblia algo que me impactou, algo que me motivou, algo que me consolou, enfim, o efeito que a leitura da palavra, o meditar na palavra fez no seu coração. Diga isso à pessoa. Espere a pessoa perguntar. Se a pessoa perguntar, continue desenvolvendo a conversa. Se a pessoa não perguntar, tranquilo, fale de outro assunto, não é o tempo. É uma das formas de compartilhar. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa semana, que venhamos fazer a vontade dele. Amém?